Olá, eu sou o professor Mota, professor de matemática do 8º ano, e nesta aula nós vamos falar sobre estatística. Particularmente, nós vamos falar de média aritmética, variância e desvio padrão. A ideia é nós inserirmos esses conceitos junto com a tecnologia. Praticamente eu vou usar dois programas, simples e fáceis de serem encontrados. Um deles está no pacote Office, é o Excel. O outro você utiliza na própria internet online, não precisa nem baixar, é o Scratch, onde você trabalha linhas de programação. Então, vamos logo dar uma olhadinha nesse quadro aqui, que eu já comecei a implementar, só que ele não tem nenhuma linha de código, nenhuma programação, por simples que seja, tá só simplesmente o quadro aqui. Tenho aqui o título, estatística básica, e nós vamos programar o cálculo da média aritmética de 5 números, a variância e o desvio padrão. Bom, eu tenho então aqui do lado esquerdo, já deixei o espaço para você escolher 5 números de forma aleatória. No quadro à direita, nós vamos ver automaticamente o resultado. Depois que você digitar os 5 números, a média aritmética, a variância e esse desvio padrão. Então vamos começar, pessoal, a implementar um códigozinho aqui na célula I6. O que é a célula I6? A célula I6 é o encontro aqui da coluna I com a linha 6. Você tem essa célulazinha em branco e nós vamos implementar nessa célula a média aritmética. Mas o que é a média aritmética? A média aritmética praticamente você vai somar os seus valores e dividir pela quantidade de valores. Bom, é uma medida de tendência central. Essa medida é fácil porque ela é abrangentemente utilizada na escola, né? Então ela é praticamente assim, Você vai, como o Excel, ele quer que você coloque aqui no começo de toda forma um igual. Então a gente vai colocar aqui entre parênteses a soma dos valores que você digitou, que eles vão estar nas células D6 mais D8 mais D10 mais D12 mais D14, fecha parênteses, e você vai dividir agora pela quantidade de valores que foram digitados. No caso aqui eu tenho 5 células, eu vou dividir por 5. Pronto. Está implementado de forma simples a nossa média aritmética. Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui, vamos supor que eu tenha os números 8, 10, suponho que sejam 5 notas, 9, 7 e 6. Veja que automaticamente você já tem aqui na célula que fala da média aritmética, a média 8. Tá? O próximo cálculo é a variância. Como é que a gente vai implementar a variância? A variância ela é o seguinte: você vai ver desses valores que você digitou, o quão distante ela está da sua média. E ele é implementado da seguinte forma: variância. Eu tenho, por exemplo, esses números aqui, 8, 12, 15, 9 e 11. A média desses números, segundo esse exemplo aqui, foi igual a 11. Então ele fez aqui a diferença, que a gente chama de desvio, de cada valor pela média, 8 menos 11, que dá 3, e elevou ao quadrado. Depois pegou o segundo número, 12 menos 11, que dá 1, elevou ao quadrado, e fez isso com todos os outros, com 15, com 9, com 11, fez a diferença, elevou cada diferença ao quadrado e somou tudo. Depois ele dividiu pela quantidade de números que ele obteve, que são 5, de modo que a sua variância nesse exemplo é igual a 6. Então, nós vamos implementar também aqui na nossa planilha a essa variância. Para isso, para facilitar a nossa conta, eu já coloquei aqui ao lado os desvios, um cálculo auxiliar. Eu tenho os desvios e os desvios ao quadrado. Então, o desvio 1 será igual a subtração do valor. Vamos colocar o igual, a média menos o primeiro número digitado. Coincidiram, né? No segundo desvio, a mesma coisa. Eu vou pegar a média aritmética menos o segundo número digitado. O terceiro desvio vai ser igual a
a média do mesmo jeito, menos o terceiro número, e assim nós vamos sucessivamente fazendo um por um. Menos o quarto número, e o quinto desvio vai ser também igual a média menos o quinto número. Perceba que nós temos alguns números positivos e alguns números negativos. A ideia é que todos sejam positivos, daí nós vamos então ter essa outra coluna que é os desvios ao quadrado, e aí nós vamos fazer assim, ó, vamos pegar esse número aqui, simples. Eu posso ainda fazer o seguinte, para facilitar minha conta, eu clico aqui no canto direito inferior da célula e puxo, e aí agora eu vou ter o quadrado de todos eles já feito de uma vez só. Pronto, eu tenho agora esses desvios todos ao quadrado. A minha variância, voltando lá, o que é a variância? Eu tenho essas subtrações, eu levo ao quadrado e vou tirar a média desses resultados. Bom, então vou lá, vou pegar aqui e vou igual, somar todos esses valores. E dividir por 5. Pronto, a minha variância nesse caso é igual a 2. Isso mostra que os números não estão tão distantes da minha média assim. Mas, às vezes acontece desse número da variância ser um número muito distoante daqueles valores que estão, inclusive, na minha média, né? E aí eu tenho um outro cálculo, que é o desvio padrão, que ele mostra o quão uniforme esses valores estão. Quanto menor for o desvio padrão, mais uniformes são esses números em relação à minha média. O desvio padrão, então, olha só, ele é dado pela raiz quadrada da variância. O que é que eu vou ter, então, de forma bem simples, igual a raiz desse valor, ok. Pronto. Então já implementamos aqui, ó, a média aritmética, a variância e o desvio padrão desses números dados. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu vou colocar agora números bem distantes. Eu tenho aqui o 2, eu vou deixar esse 10, eu quero colocar agora aqui um 25, aqui eu vou botar um 40, aqui eu vou botar um 8. Então veja, a minha média aritmética agora é 17. Veja como o número da variância é tão muito grande, 189,6, e o meu desvio padrão de 13,76. Então é um número que mostra que ele é bem distoante em relação à média, né? Então você vê ali exemplo, coloquei um 40, o maior valor, e o menor valor um 2. São números que estão longe da minha média, que é 17, tá? Bom, fizemos então essa implementação no Excel. Vamos agora utilizar o Scratch e ver como é que se comporta esses mesmos conceitos agora nesse outro programa. Vamos lá. Bom, estamos aqui na tela do Scratch. Veja aqui, ó, do lado direito eu tenho o ator, que é o gatinho, né? Ele vem como padrão, eu vou deixar ele. Nessa tela do meio, onde a gente vai inserir os códigos, tirado aqui mais do lado esquerdo. E aqui eu tenho a legenda dos códigos. Então eu começo aqui em eventos. Quando clicar nessa bandeirinha verde, ou seja, quando eu clicar na bandeirinha verde, o meu código será acionado. Muito bem, aí eu vou querer aqui em controle repetir, não 10 vezes, mas para sempre. Então você pode testar o seu código quantas vezes você quiser. Aí eu vou aqui em aparência e vou começar com uma pequena frase do gatinho. Ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai fazer essa pergunta: vamos fazer conta de estatística com 5 números? E essa pergunta vai durar na tela por 2 segundos. Agora, a ideia é que a gente possa atribuir valores para que nós possamos usar na nossa média. A gente vai usar 5 valores. Esses valores, nós vamos aqui, ó, na aba de variáveis, eles serão variáveis, porque em cada código que for rodar, ele pode ser alterado, né? Então a gente vai criar 5 variáveis com o nome de valor. Então eu vou botar aqui, ó, valor 1 até o valor 5.
Pronto, criados os valores, nós vamos para o seguinte. Eu vou criar um bloco porque eu quero fazer 5 ações repetidas, que é o quê? Eu vou pedir para você digitar um número e eu vou atribuir esse número à variável valor. Então eu venho aqui, ó, os meus blocos, criar um bloco. Esse bloco eu vou chamar ele de atribuir valor. Ok, pronto. E agora a gente vai definir esse bloco do seguinte modo. Eu quero perguntar, então eu vou aqui em sensor, perguntar, e eu vou esperar pela resposta. O que é que eu vou perguntar, hein? Vou perguntar o seguinte, digite, na verdade eu não vou perguntar, eu vou afirmar, né? Digite o primeiro valor. Ele vai digitar o primeiro valor e vai esperar pela resposta. E o que é essa resposta? Nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou aqui em variável, tá? A resposta vai ser o nosso valor 1, então eu vou alterar a minha variável, qual a variável? Variável valor 1 para resposta, tá? Pronto, o valor 1 será, então, a resposta que eu der para a pergunta que foi feita aqui, né? Pergunta não, para afirmação, digite o primeiro valor. E aí eu vou repetir isso daqui por 5 vezes. Pronto. E quinto valor. Definir o atribuir valor, eles vai ser então feita a ordem, né? Digite o valor e vai ser atribuído essa resposta para a variável valor. Então agora na sequência eu vou colocar esse atribuir valor aqui logo embaixo. Ok. E aí agora nós vamos criar uma outra variável que eu já tenho essa aqui, a minha variável, eu vou só renomear, vou chamá-la de média. Média aritmética. Média. Média. Pronto, para ficar mais simples. Ok. Pronto. Aí agora essa média eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui, ó, na variável e eu ponho o seguinte: alterar média para. O que é que eu quero como média? A média vai ser o seguinte: eu vou ter a soma de todos os valores dividido por 5, que é a quantidade de valores. Então eu vou em operadores e ponho essa divisão. O denominador vai ser fixo, vai ser o número 5, porque eu tenho somente 5 valores, vou ter sempre 5 valores, e o meu numerador será a soma dos 5 valores. Então eu venho nesse primeiro aqui, ó, e vou inserindo somas com 5 números. Temos já 3, aqui ó, 4, vê onde é que ele acende para cair certinho. Eu imagino que vocês já tenham visto isso daqui até no próprio colégio. Pronto, aqui eu vou ter 5 valores. Quais são os valores que eu vou colocar aqui? Ó, eu vou em variável e venho. Valor. Quando acender a célulazinha que você quer. Valor 2, valor 3, valor não é assim, opa, 4 e valor 5. Tá? Percebe que essa fórmula é exatamente igual à fórmula da minha média? A minha média, aqui ó, se você for ver aqui ó, a soma de D6, D8, D10, D12, D14 dividido por 5. Então, do mesmo jeito, aqui Scratch eu vou ter o valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5 dividido por 5. Então, eu quero alterar aquilo que eu chamei de média para essa fórmulazinha aí. Pronto, agora eu preciso imprimir isso aí na tela. Então, eu vou ter que dizer isso, né? A impressão é aqui onde eu digo dizer durante 2 segundos. Mas o que é que eu vou dizer? Eu vou aqui em operador
e eu vou ter que juntar. Primeiro, o que eu faço aqui? Um texto, né? A média dos números ou dos valores. Vou deixar números mesmo. É D, espacinho. E a minha resposta não vai ser banana, logicamente. Então, a minha resposta, eu venho aqui, será média, que vai estar na memória do computador durante 2 segundos. E vamos ver se isso agora já está funcionando. Então eu venho aqui, ó, na bandeirinha verde, né, onde eu começo, e ele vai dizer, vamos fazer conta de estatística com 5 números. Pede para você digitar o primeiro número, você digita e dá um Enter. O segundo eu vou botar 2 e vai dar um Enter. Veja aqui aí, ó, na tela de valores ali, ó, valor 1, valor 2, ele já está inserindo os valores que eu coloquei. O terceiro valor eu vou colocar 10, o quarto valor 20 e o quinto valor 42. Bom, ele já diz, ó, a média dos números é 15. Vamos fazer conta de estatística com 5 valores, já pede para digitar o primeiro número. Você vê que ele está aqui, ó, fazendo um looping infinito, né? Esse repete para sempre, é um looping infinito. Então, assim que ele dá a média, ele já vai repetir de novo o código. Muito bem. Finalizamos a média. O que nós vamos agora partir é para a variância e o desvio padrão. Vamos começar com a variância. Mas você viu lá no Excel que para fazer a variância eu preciso de uma operação que são os desvios, né? Eu quero os desvios. Então eu vou abrir aqui um outro código, aliás, um outro bloco, criar um bloco, e esse bloco eu vou chamá-lo de desvio. Desvio. Pronto. Vamos agora definir para nós o que é o desvio, tá? Desvio, então, vai ser o seguinte, eu vou alterar, variável, alterar, desvio, opa, vê se não tem o nome desvio aqui como variável, porque eu não criei, então vamos lá, vou criar uma variável. Na verdade, eu vou ter que criar 5 variáveis, eu vou ter desvio 1 até a 5, vamos lá. Pronto, criado as 5 variáveis, eu vou alterar então agora, ele já vai aparecer, ó, desvio 1 para. O que é que vai ser o meu desvio? O desvio, a gente viu lá no Excel, vou voltar sempre ali para o Excel para a gente fazer um paralelo. O desvio era dado aqui, ó, por uma subtração. Subtração de quem? Da média por cada um dos valores que eu inseri, né? Então a gente vai lá, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar desvio 1 para uma subtração, então eu venho aqui em operadores, pego a subtração e ponho aqui. No primeiro valor eu vou ter então a minha variável média, aqui eu posso fazer assim, ó, vou duplicar, já trago para cá, média, menos o valor 1, então aqui vou duplicar, que eu tenho o valor 1 já na tela, trago para cá, ó, valor 1, tá? Como eu quero isso daqui então 5 vezes, por isso que eu fiz um bloco. Bloco é justamente para expansões repetitivas. Vou fazer isso aqui 5 vezes. Então, desvio 1 para média menos valor 1 e eu vou alterar. Desvio 2 para média menos valor 2 e assim sucessivamente. Vamos lá. Pronto, defini os meus desvios, tá? Criei um bloco, então eu venho aqui agora aqui em cima, ó, eu parei na média. Parei na média, então eu vou querer já atribuir uma outra variável, que a gente vai chamá-la de variância. Variância. Pronto, criei a variável variância e eu vou alterar, vou definir o que é para mim a variância, né? Eu vou aqui, ó, vou aqui em a variável, alterar a minha, vou procurar aqui a minha variável variância, tá aqui, ó, e a variância vai ser uma coisa bem extensa, tá? Veja que eu estou fazendo isso de forma didática, eu acho que a gente pode fazer isso de uma forma bem mais
rápida, mas o ideal é que você entenda, então, linha por linha. A minha variância é o quê? Se você voltar lá no Excel, você vai perceber que variância é uma fórmula bem extensa, né? Você vai pegar a diferença entre a média e cada valor, eleva ao quadrado, e aí você vai tirar a média de todas essas potências. O ideal é que a gente esteja com o valor absoluto, né? Apesar de que quando a gente eleva ao quadrado ele já fica positivo. Mas eu vou tomar um cuidado a mais de já colocar como o valor absoluto para não ter erro. E aí eu vou aqui, ó, alterar a variância. Vou até tirar isso aqui daqui por enquanto e vou fazer assim, ó. Eu quero fazer uma média. A variância também é uma média. Então eu vou no operador e vou fazer a divisão. Essa divisão já tem o denominador certo, que é 5. Agora o numerador vai ser o seguinte, eu vou pegar o valor absoluto, veja que, né, o desvio é sempre usado o valor absoluto de valor absoluto de quem? Eu vou pegar o valor absoluto do desvio 1. Aqui eu vou fazer desvio ao quadrado. Então o que eu tenho que fazer? No meu operador eu vou colocar desvio vezes desvio. Então vou colocar aqui no numerador desvio vezes desvio. Tá certo? Então vamos lá, vou pegar aqui em variáveis, desvio 1, tem que fazer um ajuste aqui, ó. Duplica, desvio 1 aqui de novo. Pronto, aqui, só que eu vou ter que ter uma soma, tá? De tudo isso daqui, de desvio ao quadrado. Então vou tirar aqui para facilitar melhor. Então vou colocar as somas, ó. Somou uma. São 5 somas. Cada soma vai ser essa parcela que eu coloquei aqui embaixo. O valor absoluto de desvio vezes desvio. 4, 5. Aí vem agora a primeira. Pronto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou logo duplicar e colocar aqui. 5. Depois a gente vai modificar ali os nomes. Some. Vê que é bem extenso, né? Nem coube ali. Vou tentar de novo. Pronto. Agora nós vamos então alterar aqui, ó. Tem um desvio 1 em todos. Eu vou alterar aqui para desvio 1, valor absoluto. Desvio 2, desvio 2. Aqui será então valor absoluto do produto do quadrado, né? Desvio 3 por desvio 3. Aqui então vai ser desvio 4, desvio 4 e aqui desvio 5 por desvio 5. Bom, espero que esteja tudo certinho. A gente então tem aqui a variância. Eu fiz essa alteração da variância, defini o que é uma variância. Ok. E aí agora eu vou imprimir o que é a variância, né? Vou colocar aqui, ó, na variância aqui do lado. Deixa eu ver se a média é uma variável que está aparecendo. Não está aparecendo. Vou colocar a média aqui, ó. Média, variância e desvio padrão. Já vou colocar aqui do lado em destaque para a gente perceber melhor. Pronto. Aí eu venho eu vou dizer agora. Vamos lá. Aparência. Diga. E eu vou juntar, né? A junção de. A junção de o quê? Vou colocar o seguinte, ó. A variância é igual a. A variância é igual a. Que não é banana, então vai ser a variável variância, né? Que já foi calculada ali atrás. E vou dizer isso durante 2 segundos. Vamos colocar alguns outros valores, a gente vai fazer um outro teste. Vamos começar aqui de novo, ó. Vamos fazer conta estatística com 5 números. Digite o primeiro número. Eu vou colocar aqui 10. 12. 20. Terceiro número. 33 e 25. Eu vou ter um total de 100. A minha média é 20.
tá certo? Aqui, ó, a minha variância é de 71,6, tá correto? Os desvios estão todos corretos. Pronto, está feita a nosso código. Deixa eu só dar uma arrumada aqui, ó. Ok. O que falta para nós é o desvio padrão, mas o desvio padrão é mais fácil, né? Eu vou criar aqui, ó, uma variável chamada desvio padrão. Vamos aqui, ó, desvio padrão. Ok. E eu vou agora alterar um pouquinho mais aqui em cima. Alterar desvio padrão para. Vou lá em operador. Desvio padrão a gente sabe que é a raiz quadrada da variância. Então, ó, eu tenho esse códigozinho aqui que eu posso trocar para raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de variância. Venho aqui na minha variável, procuro variância e coloco aqui, ó. Pronto. Mas isso não é suficiente para o gatinho nos informar ou imprimir essa informação. Ela vai aparecer porque a variável desvio padrão está aparecendo aqui em cima. Vou até trazer para baixo, para ficar tudo pertinho. E vou arrumar aqui, ó, média, variância e desvio padrão. Tudo juntinho um do outro. Pronto. Agora eu preciso dizer, né? Eu vou aqui em aparência, diga, mesma coisa, a junção de, venho aqui em operador, a junção de. Aí eu vou dizer um texto parecido com esse, ó, a variância é igual a, eu vou botar aqui, o desvio padrão é igual a, mais um espaço, e aí agora eu vou na variável e ponho desvio padrão. Pronto. Agora vamos rodar o nosso programa. Esse botão vermelho aqui eu zero tudo, começa tudo de novo. E aí agora vamos. Vou colocar esses números aqui, ó. 1, 2, 10, 20 e 42. O total vai ser 75. A média é de 15. A média é de 15. O meu desvio padrão, aliás, a minha variância é 228,8 e o meu desvio padrão é de 15,12. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos digitar o primeiro valor agora. Eu quero 10, 12, 20, 33 e 25. A soma da senha, a média então é igual a 20, a variância é 71,6 e o meu desvio padrão é de 8,46 aproximadamente. Pronto, está feito então aqui, é implementado. Vê que é um pouco trabalhoso fazer isso daqui no Scratch, mas é são linhas de programação, né? Esse programa aqui, ele é um programa do Meet. Tá, ó, você vê que no título dele é scratch.meet.edu. Ele é muito interessante, fica como atividade você implementar no Scratch ou no Excel, e no Excel também, diversas outras fórmulas da matemática. Você pode usar isso como área, volume, etc. É muito legal. Além de ser divertido, ele é muito instrutivo. Tá? Então fica a dica aí de você implementar utilizando a sua tecnologia no seu computador. Não precisa baixar, como falei, nenhum programa no seu Excel ou outro software livre do Office. Tá? É uma ótima oportunidade para você aprender mais. Tá? Um abraço e até a próxima oportunidade.